Vamos abrir lá em Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16, o versículo 25. Mateus 16, 25. Sabe por quê? Porque Deus ele... preste atenção, Deus chegou para Abraão e Deus fez uma promessa para Abraão. Que promessa que foi? Que ele seria pai de multidões. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu vou fazer de você pai de multidões. Só que aí você olha para a vida que Deus deu a Abraão e ele já estava ultrapassado de idade. Ele não podia mais ter filho, não funcionava mais o negócio. Ele olha para a mulher, vamos olhar para a mulher dele, e a mulher dele era o quê? Ela era velha, ultrapassada de idade, e além disso, ela era o quê? Estéril. Mas Deus olha para Abraão e fala: eu vou fazer de você pai de multidões. Estou dando para vocês dizer que o treinamento, ele é contrário à promessa. Aquilo que Deus prometeu para a gente, o treinamento para a gente alcançar aquilo, vai ser aparentemente totalmente ao contrário do que ele prometeu. Deus faz o milagre, dá um filho, e aí quando esse filho está jovem, vocês lembram o que Deus fez? Deus pegou, olhou para Abraão e falou: Abraão, pega esse teu filho. O único filho que tu tem é a semente da promessa que eu prometi para você. Vai lá e oferece para mim, mata ele. E Abraão, bugou a mente de Abraão. Porque, Jesus, você falou para mim que eu vou ser pai de multidões. E parece que está tudo correndo ao contrário. E Jesus falou disso. Olha Mateus 16, 25. Jesus fala disso. Jesus fala: porque aquele que quiser salvar a sua vida vai fazer o quê? Perdê-la. E isso daqui é contrário à promessa. Porque se a gente quer vida, Jesus está falando que a gente tem que morrer. Não é isso? Se a promessa nossa é vida eterna, Jesus está falando que a gente tem que morrer. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, se quer salvar, o inverso de salvar é perder. E Jesus vai estar falando aqui: a gente tem que perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la, vai achá-la. Certa vez eu fiz uma pergunta para Jesus. Às vezes eu sou enxerido demais, às vezes, com relação a Jesus. Às vezes eu faço uma pergunta para ele que ele olha assim e fala: pô, olha o temor, cadê o temor teu comigo? Mas uma vez eu perguntei para Jesus, eu falei: Jesus, por que tu não mata o capeta? Porque é tão simples, não é? Pega todo o mal assim, Senhor, e passa a faca no pescoço, passa a tua espada no pescoço. Por que ela não é, Senhor? Por que tu deixou a serpente lá conversar com a mulher? Não, nunca pensamos isso. É muito simples, ele tem todo o poder, ele é soberano. E nada foge às suas mãos. Então por quê? Foi da vontade dele que tudo que acontecesse, que tudo que acontecesse. Foi da vontade dele, porque ele é soberano. A palavra de Deus nos diz que ele é onisciente, ele tem todo o saber, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele tem todos os lugares e ambientes. E uma vez eu perguntei para ele, eu falei: Senhor Jesus, não era muito mais fácil tu ter descido a espada na serpente lá e resolvia tudo? Não era muito mais fácil tu já ter matado o inimigo das nossas almas e acabado com todo o mal? Por que tem que ser dessa forma? E aí ele falou no meu coração, ele falou: porque a promessa, o treinamento sempre vai ser contrário à promessa. É dessa forma que eu forjo homens de valores. É dessa forma que eu forjo homens, soldados valentes para o meu reino. E aí ele falou para mim, ele falou: sabia que eu já matei o inimigo das nossas almas? Eu falei: você não matou não, porque ele está vivo. Ele falou: eu já matei. E ele me mostrou isso uma vez. Vamos lá para Êxodo. Quando eu li isso daqui e ele falou ao meu coração, eu falei: eu não acredito. Tu já matou mesmo, gente? Sabe por quê? Porque o Egito é uma simbologia, sabe do quê? O Egito simboliza quem? O Egito simboliza o mundo, não é isso? Não é isso? O Egito não simboliza o mundo dentro das Sagradas Escrituras? Se o Egito simboliza o mundo, o povo de Israel simboliza o povo de Deus. O povo de Deus estava lá no
Egito, estava no mundo, não é? E Deus então levanta um libertador, e esse libertador tira o povo de Israel do Egito. E quem que é esse libertador? Esse libertador é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tirou nós do mundo e levou nós a peregrinar no deserto. O deserto é a nossa carreira, não é a nossa carreira cristã. O alvo nosso é Canaã. E Canaã é quem? Canaã é o quê? É o céu. Então, olha lá, tudo dentro aqui das palavras do Êxodo é uma simbologia. E se Moisés representa o libertador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se o mundo representa o Egito, se o povo de Israel representa o povo de Deus, logo o faraó representa quem? Satanás. E olha o que está escrito aqui em Êxodo, Êxodo 13. Vamos para Êxodo 13. Êxodo 13, o versículo é o 20. Êxodo 13 e 20. Olha o que fala. Aqui está falando do povo de Israel. Todo mundo abre aí para vocês verem o que está escrito. Êxodo 13 e 20. Assim partiram, Êxodo 13 e 20. Assim partiram de Sucote. O povo está caminhando aqui. Já saiu do Egito. E assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Aqui ele está na fronteira do Egito com o deserto. Aqui ele está para sair, o povo de Israel está para sair do Egito. Olha lá. E assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar. Para que caminhassem dia e noite. Olha lá, o povo já está caminhando aqui, está saindo do Egito para entrar para o deserto, para a peregrinação. Nunca, verso 22, tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. E tudo isso aqui nós já aprendemos e sabemos que Deus guiava o seu povo. Só que o que nós não prestamos atenção aqui, olha o que diz o 14:1. Então, falou o Senhor a Moisés, o povo já está para sair das fronteiras do Egito. E aí Deus olha para Moisés e fala assim, fala aos filhos de Israel que voltem. Não é isso que está escrito aí? Olha o que Deus mandou para Moisés. O povo estava saindo do Egito. Deus olha para Moisés e fala, Moisés, eu quero que o povo volte para dentro do Egito. É isso que está escrito aqui. Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante do mar. Porque eu tenho um propósito. Verso 3. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão perdidos, estão embaraçados, o deserto fez eles se perderem. Então Deus disse que endureceria o coração de Faraó para o perseguir. E falou, eu vou ser glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e todo mundo vai saber o que eu fiz com os egípcios. Então o povo fez assim. E aí Deus, quando eu li essa passagem, Deus falou no meu coração, tá vendo? Eu já matei o inimigo das nossas almas. Eu matei o inimigo das nossas almas lá no Mar Vermelho. Eu afoguei ele lá com todos os seus exércitos. Só que aí ele pegou e fez uma pergunta para mim. Ele pegou e falou, só que quantos saíram do Egito, Diego? Quantos homens? Alguém lembra? Quantos homens saíram do Egito? Alguém lembra? Está aqui, ó, 12:37. 12:37, quantos? 600 mil, não é isso? 600 mil saíram do Egito. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil saíram do Egito. E aí Deus olha para mim e fala, Diego, quantos entraram? Desses 600 mil que entraram, que saíram, quantos entraram na Terra Prometida? Hã? De 600 mil, 2 entraram. E aí Deus falou no meu coração, olha lá, eu matei o inimigo e dos 600 mil que saíram, só 2 entraram. Então eu mudei a estratégia. Não vou mais matar o inimigo, mas agora eu vou matar o libertador e o povo. Vou matar no deserto o libertador e o povo. Porque se eu matar aqueles que nasceram de novo, todos irão entrar na Terra Prometida. Todos estarão aptos para entrar.
na Canaã celestial. E aí por isso que o treinamento agora é sempre contrário à promessa, porque o treinamento é para matar cada um de nós. O libertador já foi morto lá na cruz, não foi uma vez? O libertador já foi morto. Agora quem que falta morrer? Falta nós. E é esse o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Deus não quer nos dar aquela abundância. Deus não quer nos dar aquela riqueza. Deus não quer fazer nós os melhores da terra. Deus quer matar cada um de nós, porque é matando nós que vai forjar em nós campeões, que vai forjar em nós homens de valores. A gente lê um texto, só que a gente nunca presta atenção nele. Vamos para João 14. Esse texto é conhecido. Vamos para João 14. O que está escrito em João 14? Todo mundo sabe, não sabe? Pega uma água para mim, que eu estou meio ruim da garganta. João 14, olha o que diz João 14. É conhecido demais esse texto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também? Quem está falando isso? Jesus, não é? Jesus. Mas olha o que Jesus vai falar logo em seguida. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas... Vamos ler esse texto com verdade nos olhos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele fala, se não fosse assim. Se não fosse assim o quê? Se não tivesse moradas. Se não fosse assim, eu iria para lá construir moradas. Ele não vai para lá construir moradas, porque o texto está dizendo que já tem moradas lá. Ele está falando, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu iria para lá construir moradas. Mas como tem moradas lá, eu estou indo para lá construir um lugar. E que lugar que é esse? Aonde que é esse lugar? É a morada dele, porque a nossa já está construída. A nossa já está construída. E aonde que é a morada dele? A morada dele é dentro de cada um de nós. É aí que é a morada que tem que ser construída. É essa a morada que tem que ser construída. Por isso que o treinamento é contrário à promessa. O treinamento, aquilo que a gente passa, parece que está nos levando para longe dele. Aquilo que a gente passa, parece que está fazendo a gente ser destruído. Mas é isso que ele quer para as nossas vidas, porque é isso que vai fazer a promessa dele ser cumprida nas nossas vidas. Você quer ver isso na vida dos discípulos? Vamos para, acho que é Lucas 9. Lucas 9, abre lá Lucas 9. Lucas 9. A gente tem que achar o tempo aqui, de Lucas 9. A gente tem que situar o tempo. E o tempo, o versículo 51, 9:51 vai nos dizer do tempo. Olha o que diz 9:51 de Lucas. E aconteceu que completando-se os dias para a sua Assunção. O que é a Assunção? Alguém sabe me falar o que é a Assunção de Jesus? É Jesus subir para os céus. Então aqui faltou uma semana para Jesus morrer. Ele ressuscitaria ao terceiro dia, passaria mais uns dias na terra e depois subiria. Seria assunto aos céus. Então aqui nós vemos o tempo desse texto. O tempo desse texto, falta uma semana para Jesus morrer. Jesus, ele instituiu, talvez, a maior organização que já houve na face da terra. Qual que é a maior organização que já houve na face da terra? A sua igreja. A sua igreja é a maior organização viva que já houve na face da terra. E ela foi instituída por quem? Por Jesus. Se você me perguntar, Diego, quando que a igreja nasceu? A igreja nasceu na morte de Jesus. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo em Gálatas vai falar, portanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. E aí Paulo no versículo posterior, eu acho que é 5:32, no versículo posterior Paulo vai dizer, eu digo isso a respeito da igreja e de Cristo, e grande é este mistério. Agora, se nós lermos, se nós apegarmos a esse texto, o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, quem que foi que disse essa frase? Alguém lembra? Foi Adão, lá no Éden, quando foi trazida para ele a mulher, a Eva. Ele olhou para Eva assim
viu aquele negócio bonito e falou: ah, essa daí é osso do meu osso, carne da minha carne. Deixará o homem seu pai e sua mãe, nem pai e mãe ele tinha. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e ambos serão uma só carne. E Jesus tipifica a figura do segundo Adão, enquanto a igreja tipifica a figura de Eva. Diz a palavra de Deus que Adão foi feito pó, não foi? Foi desenhado assim, ó, pó. E aí, diz a palavra de Deus que foi dado a ele um grande trabalho, uma grande missão, cultivar a terra. Viu Deus que ele precisava de uma auxiliadora, de uma companheira. Então Deus coloca ele num profundo sono e de dentro de si tira a mulher, a sua companheira. Olha o segundo Adão, vamos olhar para o segundo Adão, Jesus Cristo. Jesus Cristo não é feito pó. Diz o escritor aos Filipenses que ele deixou a divindade, ele deixou todo o resplendor e foi feito pó, foi feito barro, nasceu de mulher. Foi-lhe dada uma missão. Que missão que era? Salvar o mundo, trabalhar incessantemente na pregação do Evangelho. E aí nós vemos ele falando assim: Senhor, grande é a seara, poucos são os. Rogo a ti que mande ceifeiros para mim. Olha ele precisando de uma auxiliadora. Olha ele precisando de uma companheira. E aí diz a palavra de Deus que o pai coloca ele num profundo sono. Quantos dias durou esse sono? Alguém lembra? 3 dias, não foi? Num profundo sono. 3 dias nosso Cristo é colocado. E de dentro de si, porque a igreja é o corpo do Senhor, de dentro de si Deus tira quem? A sua noiva. A noiva de Cristo, quem que é? É a igreja de Deus, somos nós. Quando que a igreja nasceu? A igreja nasceu na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, então ele vai criar a maior organização que já houve, a igreja de Deus. E aí ele chama 12 caboclos para ele treinar, porque ele ia morrer e ele ia embora. E ele chama 12 caras para dar continuidade a essa organização, não é? Não foi isso? Ele chamou 12 para falar: ó, eu vou treinar vocês, vai ser uma faculdade, vocês vão passar 3 anos comigo, e aí eu vou morrer, vou ressuscitar, vou ir para o céu, e a chefia da igreja vai estar nas mãos de vocês. Pois bem, os 12 começam a ser treinados, passa 3 anos treinando, vivendo com Jesus, 24 horas com ele, subindo a monte com ele, indo para o mar com ele, indo para o deserto com ele, tudo vivendo com ele. Faltou uma semana para Jesus formar esses 12. Faltou uma semana para Jesus deixar pronto esses 12 e falar: ó, agora está na hora de eu subir e vocês assumem a partir daqui. E vamos ver como que tá esses 12, se eles estão bons, se eles já estão formados, se estão aptos para dar continuidade. Olha o versículo 37, 9:37. E aconteceu no dia seguinte que descendo eles do monte, depois da transfiguração, que descendo eles do monte, quem? Jesus e os discípulos, saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Senhor Jesus, mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar ele, e o espírito só larga ele depois de já ter quebrado tudo ele. Eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Mas, gente, faz 3 anos que estão sendo treinados. Faz 3 anos que estão sendo treinados para tomar um lugar e dar continuidade à igreja de Deus. E aparece um demônio, aparece um espírito maligno e eles não conseguem expulsar. Não para por aí. Verso 43. E todos
pasmavam da majestade de Deus, maravilhavam-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, e disse aos seus discípulos: ponde vós essas palavras, ponde em vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam as palavras de Jesus. Falta uma semana para Jesus deixar a igreja de Deus na mão deles. Eles não conseguem expulsar o demônio e eles não conseguem entender a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles abriam a Bíblia, liam e não entendiam bolufas de nada. Imagina só, se eu fosse Jesus, eu ia falar: então eu vou ter que passar mais 3 anos aqui com eles. Não estão prontos, não estão prontos. Não para por aí. Verso 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior. Não consegue expulsar demônio, não entendem a palavra de Deus e só querem saber, discutir quem é o... Estão prontos para assumir a igreja de Deus? Algum de vocês aprovaria eles para ser o pastor de vocês no lugar de Jesus? Não, né? Eu também não ia aceitar. Não para por aí. 49. E respondeu João. O cara do amor aqui, tá? 49. E respondeu João e disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios. E nós proibimos ele, porque ele não segue o Senhor conosco. Eles não conseguiam expulsar, viram um que conseguia e fizeram o quê? Proibiram. O cara falou: não, tu não segue Jesus conosco, tu não vai poder expulsar, não. Deu para vocês verem como essa turma aqui, esses 12, estão prontos para assumir a igreja de Deus? Não expulsam o demônio, não entendem as palavras de Deus, querem saber quais deles é o maior, vê um que expulsa, vê um fazendo certo e está proibindo. E não para por aí. Verso 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, que é Jesus. E aí Jesus falou, e mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali prepararem pousadas. Mas os samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma eles, como Elias fez? Esses estão no ponto, estão certos, estão prontos para dar continuidade na igreja de Deus. 3 anos ao lado de Jesus, 3 anos em treinamento com o maior dos mestres. E algum deles aqui estão prontos? No nosso ponto de vista, algum deles aqui estão prontos para dar continuidade na igreja? Nem. A ponto, vamos para Marcos. Vamos para Marcos. Marcos, deixa eu ver qual que é. Acho que é Marcos 14. Marcos 14. Vamos lá. Marcos 14, 50. Marcos 14 e 50. O tempo já acabou já, Jesus amado. Não vou fazer igual. Quem foi que orou? Foi Josué, não foi? Para orar para o relógio parar. Olha lá, Marcos 14, 50. O que diz? Então, deixando-o, todos fugiram. Olha lá, Jesus é preso. E sabe o que eles fazem? Todos, a palavra de Deus está dizendo aqui, não está? Todos pegaram e deram linha na pipa. Esses foram os 12 escolhidos a dedo por nosso mestre para levar o evangelho de Deus a toda criatura. Esses foram os 12 escolhidos a dedo para pregar o evangelho de Deus e levar o reino de Cristo a toda criatura. E eu, olhando para isso daqui, eu falo: Jesus escolheu mal. Jesus escolheu mal. E essa minha opinião
ela só tem base enquanto eu não olho para mim, para o meu eu. Porque quando eu olho para mim, para o meu eu falo, ele não escolheu mal não, porque eu estou no meio dessa turma aqui. Ele não escolheu mal não, porque nós estamos no meio dessa turma aqui. E bendito eternamente seja o Senhor, porque o treinamento é contrário à promessa. Sabe por quê? Jesus ele tem que fazer ser gerado algo em nós. Algo que nós relutamos muito para fazer. Nós relutamos muito para fazer. Ou para Jó. E aí eu vou terminar aqui. Jó 15. Jó 15. Jó 15 é um problema teológico, sabia? Jó 15 é um problema teológico. Porque Jó aqui ele desconverte. Jó aqui, ele vira para outra banda. Jó aqui, muitos falam, Jó, ele não errou nas suas palavras. Jó aqui, ele foi totalmente temente a Deus até ler o capítulo 15. Porque 15, olha o que ele faz, vai falar de Jó. Olha o que ele faz, vai falar de Jó. Jó 15. Então, respondeu Elifaz, o tenamita, e disse, Jó, porventura dará ao sábio em resposta a ciência de vento? Ele olha para Jó e fala assim, Jó, eu não vou te responder o que tu está me perguntando, porque é coisa que não vale a pena, é coisa fútil, eu não vou te responder as suas palavras. É isso que ele está falando. E encherá o seu ventre do ventre oriental. Ele está falando, Jó, o que está saindo da tua boca é como vento, de nada serve. Não fale isso, Jó. É isso que ele está falando. Vamos lá. Jó, arguindo com palavras de que nada serve. Jó, tu está falando palavrão, Jó. Tu está difamando, Jó. Pare de falar essas coisas. É isso que ele está falando de Jó. E com razões de que nada aproveita. Jó, tu tem feito vão o temor. Jó, tu tem feito vão o temor. Imagina só o que Jó disse. Para fazer vão o temor do Senhor. E Jó, as tuas palavras diminuem os rogos diante de Deus. O que sai da tua boca cancela a tua oração, Jó. O que sai da tua boca fere a imagem que você tem a respeito de Deus, o que Deus tem a teu respeito. É isso que ele está falando. Porque a tua boca, Jó, declara a tua iniquidade. A tua boca, Jó, declara a tua iniquidade. O que saiu da boca de Jó? Jó, tu escolheste a língua dos astutos. Jó, tu escolheste a língua dos astutos. Cala a boca, Jó, ele está falando. Não abre a boca, Jó, pelo amor de Deus. Ele está falando. A tua boca, verso 6, te condena, não eu, Jó. É a tua boca que está te condenando, Jó, não eu. Os teus lábios testificam contra ti. O que sai da tua boca está te condenando, Jó. O que sai da tua boca está te colocando no inferno, Jó. O que sai da tua boca, Jó, está ferindo a imagem que você tem do teu Deus. És porventura, Jó, o primeiro homem que foi nascido? Foste gerado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Quem que você pensa que é, Jó? Ele está falando. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? O entendimento que você tem nós não temos, Jó? Ele está falando. Também, verso 10. Há entre nós encarnecidos idosos, muito mais do que teu pai. Porventura, Jó, o que Deus fez contigo, as consolações que Deus tem dado a você são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Jó, pare, Jó, ele está falando, pare, por favor, de ferir tais palavras. Por que, Jó, te arrebatas o teu coração?
E por que pisca os teus olhos? Para virares contra Deus o teu... Olha o que está escrito aqui. Ele olha para Jó e fala: Jó, por que te arrebatas o teu coração para virares contra o teu Deus? Jó, aqui ele se vira contra Deus. Ele se indigna contra Deus. Ele profere, olha lá, e deixares sair tais palavras da tua boca. Aqui ele profere palavras que vai saber o que Jó falou contra Deus. É o que está escrito aqui. E ele está falando: por favor, Jó, não peque. Por favor, Jó, não faça isso. Por favor, Jó, não fale assim. Ele faz tentando ser o advogado de Deus aqui. E Jó, sendo sincero e derramando aquilo que o seu coração sente diante de Deus. Agora, olha o capítulo 42, o versículo 7, meus irmãos. 42, 7. Vamos abrir lá. Jó 42, 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor olha para quem? Aí ele faz, o cara que estava defendendo Deus, enquanto Jó estava falando bolufas de Deus, estava acusando Deus, Jó acusando Deus, ele faz defendendo Deus, mandando Jó calar a boca. Agora Deus olha para ele e faz, e olha o que Deus fala para ele faz. Ele faz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E quando nós lemos isso, Deus, Ele quer sinceridade nossa diante dEle. Porque às vezes Ele nos coloca em ambientes, em processos que para nós é injusto, que para nós não merecemos passar, mas nós com ar de santidade, nós mantemos a hipocrisia e falamos: não, Deus está fazendo porque eu mereço, Deus está fazendo porque eu tenho que passar. E muitas das vezes Ele não quer essa falsidade, Ele não quer essa hipocrisia, Ele quer a nossa sinceridade, Ele quer ser gerado, Ele quer que gere em nós a verdadeira autenticidade de uma pessoa, a verdadeira autenticidade de um filho. E isso é coisa difícil de ser forjado dentro de nós. Quando nós estamos lá no lamaçal do pecado, quando nós estamos lá a ponto de dar cabo das nossas vidas, é nessa hora que Deus quer ouvir de nós: Senhor Jesus, eu não mereço estar aqui. Senhor Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e acho que tu está sendo injusto comigo, mesmo que não esteja. Mas o nosso sentimento tem que ser um sentimento de sinceridade. O nosso sentimento tem que ser um sentimento verdadeiro. Porque Deus, Ele é verdade. Deus, Ele é sinceridade. E quando Ele forjar isso em nós, nós estaremos prontos. Nós estaremos prontos a trabalhar com Ele. Não haverá mais hipocrisia dentro das nossas vidas. Não haverá mais falsidade dentro das nossas vidas. Mas estaremos aptos, forjados para trabalhar com Ele, para viver para Ele. E é por isso que o treinamento é contrário à promessa. Tu não vai pecar contra Deus se o teu coração te disser algo que aparentemente contraria a vontade do Criador. Tu não vai pecar. Tu peca contra Deus quando tu oculta isso. Tu peca contra Deus quando tu não é sincero com Ele. Tu peca contra Deus quando tu não é verdadeiro com Deus, com Ele. Ele quer a nossa sinceridade. Ele quer que sejamos verdadeiros. Ele quer que sejamos autênticos, mesmo que aparentemente isso pareça ser pecado. Isso pareça ser uma afronta. Ele quer ver isso dentro de nós. E o treinamento é para ser forjado isso dentro dos nossos corações.
A vida que tu passou até hoje, a vida que eu passei até hoje, Ele colocou essa vida, Ele planejou esse caminho, Ele permitiu isso para ser gerado a sinceridade dentro dos nossos corações. E falar, Senhor Jesus, o que eu acho, enganoso é o coração, mas é o meu coração, é o meu coração, e eu estou sendo sincero diante dele. E quando eu alcançar isso, nascerá um novo nível de intimidade, nascerá um novo nível de relacionamento. E a gente vê isso por toda a vida, acabou o tempo. Lembra de Moisés? Moisés pegou, Deus olha para Moisés e fala, Moisés, eu vou matar todo o povo, eu vou fazer de ti eu vou fazer uma nova nação. Se Moisés fosse hipócrita, se Moisés não fosse sincero, o que ele falaria? Faça mesmo, Senhor, ataque teu servo. Mas Moisés pegou e falou, se essa for a tua atitude, risca primeiro o meu nome, porque eu não quero participar desse projeto. Deus olhou assim e falou, é muita sinceridade, Moisés, é disso que eu estou precisando. E é isso que Deus quer forjar dentro de cada um de nós. Por isso que o treinamento, ele é contrário à promessa, porque o treinamento é para nos matar. É para fazer a gente não valer nada. E quando a gente não valer nada, a gente tem que reconhecer isso e ser sincero diante do nosso Criador. E quando essa sinceridade brotar dentro dos nossos corações, quando você colocar Jesus contra a parede, eu estou pecando, não está pecando, tu está sendo sincero. Aí Jesus, ele mostrará quem é ele, quem é você. E aí nascerá um novo nível de intimidade, um novo nível de relacionamento. Amém? Amém? Amém. O treinamento, ele vai ser contrário à promessa. Amém?